E quando no casamento nenhum dos dois mais se sentem amados, nem ele, nem ela, quando nenhum dos dois consegue de fato concordar um com o outro e há muito desentendimento. Esse foi o caso da Mary e do Mark, e eles acharam um caminho. Bom, estamos hoje continuando com o estudo sublinhados comentados do livro As 5 Linguagens do Amor. E o que eu vou contar do Mark e da Mary pode ser que você conheça algum casal assim ou tenha passado por isso em algum momento do seu casamento. Hoje eu vou falar específico do casamento e creio que todos nós vamos aprender com isso. Como fazer quando nenhum dos dois consegue se entender? Será que o casamento acabou? Sabe a pergunta que eu comecei o áudio anterior? Então, Gary Chapman, autor do livro Das 5 Linguagens do Amor, perguntou para Mary o que a convenceu de que Mark a amava durante o namoro. E o que foi que diferenciou ele dos outros rapazes que você conhecia? E ela respondeu, foi a forma como ele me ajudava a fazer as coisas. Ele colaborava com tanto entusiasmo, nenhum dos outros rapazes demonstrou esse interesse, mas parecia realmente natural em Mark. Ele chegava até me ajudar a lavar a louça quando ele ia jantar em minha casa. Ele era a pessoa mais maravilhosa que eu já tinha conhecido. Mas bastou nos casarmos e tudo mudou. Ele não fez mais nada. É o que disse aqui no livro Das 5 Linguagens do Amor. E quando Gary Chapman perguntou para Mark por que ele achava que antes do casamento fazia aquelas coisas e que depois ele parou, ele falou assim, olha, antes aquilo era natural para mim. É o que a gente espera né? Que alguém faça o que a gente gostaria que fizesse. Só que quando ele falou por que ele parou, ele começou a pensar e Mark respondeu assim, como diz aqui no livro, ó, eu acho que pensei que as coisas deveriam ser como em minha família. Meu pai trabalha e minha mãe toma conta da casa. Nunca vi meu pai passar aspirador na casa, lavar louça ou fazer qualquer serviço doméstico. Como minha mãe não trabalha fora, ela mantém a casa sempre limpa, cozinha, lava, passa. Eu acho que simplesmente pensei que deveria agir como meu pai. Bom, olha só, gente. Assim foi o que respondeu o Mark para o Dr. Gary Chapman, né? Só que Gary Chapman, muito sábio, foi levando ele a raciocinar. Mas e agora? Que você ouviu que a Mary se sente amada através dessas coisas que você não faz mais. Você percebe o quanto que ela se sentiu rejeitada por você porque você parou de ajudá-la? Ele ficou pensando, refletiu. E o fato é que nós temos todos a tendência de ter uma programação neural. Nossa mente registrou o que nós vimos dos nossos pais. Você que está me ouvindo agora, quando viu todo modelo de casamento que você viu acontecer entre seu pai e sua mãe, se você é mulher, você registrou como uma mulher deve se portar. E isso está inconsciente. Ainda que você tenha trabalhado para ser diferente da sua mãe, algumas coisas você não consegue mudar, justamente porque tem uma programação neural. Há um caminho neural percorrido no teu cérebro que registrou no teu inconsciente que é assim que uma mulher age. A mesma coisa se você é um homem e está me ouvindo. Você registrou que o modelo de um homem é como o seu pai é. Então, a sua tendência, não quer dizer que todos façam, mas a tendência é que tenha no seu inconsciente gravado um caminho neural, um registro de informação de que um homem age assim, porque foi isso que você viu todos os dias da sua vida, seu pai agindo com a sua mãe. Se o seu pai abandonou a sua mãe, a mesma coisa, a sua tendência é abandonar a sua esposa por motivos parecidos, talvez. Mas o fato aqui é que o registro na mente de Mark era que a mulher cuidava da cozinha, da casa e o marido ia buscar a provisão. Só que a sua esposa tinha se apaixonado por ele justamente porque antes do casamento ele a ajudava.
E agora ela se sentiu rejeitada por ele, achando que ele nem a amava mais. Isso quer dizer que está um pouco mais simples do que parecia, acho que suprir essa necessidade emocional dela. Talvez Mark não tinha trazido isso à consciência e por isso ele não conseguia nem mudar. Ele achava que era assim porque viu os seus pais fazerem e simplesmente reproduzia. Nem era de uma maneira tão consciente, mas inconsciente. Só se tornou consciente quando ele foi perguntado por Gary Chapman. E ele raciocinou e falou, mas era assim com os meus pais, eu achei que isso era normal. Aí o que aconteceu? Na verdade, Mark tinha a expectativa de que ela mantivesse a casa limpa, cozinhasse e cuidasse de todas as coisas do lar, assim como ele viu a mãe fazer. Ele aguardou que fizesse essas coisas em uma forma de expressão de amor, cuidando do que era deles. Já ela por não manter essas coisas, a casa limpa, as coisas organizadas, arrumava como ele esperava, também fez com que o tanque emocional dele fosse esvaziado. Ele não a viu realizar o que esperava e também ele passou a não se sentir mais amado. O fato é que nem de um lado nem de outro, por isso uma discordância tão grande. Eles estavam infelizes, porque nenhum demonstrava amor pelo outro com atos de bondade. Ou seja, estamos falando ainda da linguagem de amor, atos de serviço. Ela disse que tinha parado de fazer as coisas para ele porque estava ressentida com tanta cobrança. Ela dizia assim, era como se ele quisesse fazer com que eu ficasse igual a mãe dele. Imagina a raiva dela falando isso. E de fato, ninguém gosta de fazer nada por obrigação, não é verdade? O amor tem que ser algo espontâneo e não uma obrigação. A gente até pode pedir que alguém nos ajude, faça alguma coisa, mas nunca exigir. Os pedidos sempre direcionam o amor, mas cobranças sempre vão impedir que o amor seja liberado. A gente falou isso no início do livro, não é verdade? E o fato é que um já tinha magoado muito o outro. Mark já estava cobrando tanto Mary que estava criticando ela o tempo todo e falando coisas duras, cruéis, causando mágoa no coração dela. E ela, ressentida, não fazia nada por ele. E o fato de os dois se perceberem é a grande chance de consertarem o casamento, resgatarem. Afinal, quando eles se casaram, se amavam tanto. Vamos para a solução? Sim, houve uma solução. Foi possível, quando trouxeram isso à consciência, o que Gary Chapman pediu para cada um fazer foi fazer uma lista. Uma lista daquilo, de formas de expressão de amor com que Mark se sentia amado e que Mary se sentia amada. Então, depois de alguns minutos, cada um colocou. Mark colocou as coisas que para ele era importante. Ele escreveu que se ele chegasse em casa e sempre visse as camas arrumadas diariamente, lavar o rosto do bebê quando eu estiver prestes a chegar em casa, ou seja, ele queria que ela lavasse o rosto do bebê quando ele fosse chegar em casa, que colocasse os sapatos na sapateira antes que ele chegasse em casa, e que ela tentasse pelo menos começar o jantar antes dele chegar, de forma que em 30 ou 45 minutos eles pudessem jantar. Se ela fizesse isso, era o que Mark ia se sentir amado. Então ele escreveu isso. E ela escreveu o que ela gostaria que ele fizesse para que ela se sentisse amada. E a lista dela tinha assim, tá aqui no livro. Gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando estou atarefada na cozinha. Gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim pelo menos uma vez por semana. E gostaria que no verão ele cortasse a grama todas as semanas. Ela cresce tanto que chego a ter vergonha do nosso jardim.
Bom, essa não é uma lista de obrigação, e Gary Chapman deixou claro isso. Ele falou, vocês não são obrigados a um seguir a lista do outro, mas o fato é, quando vocês fizerem, vocês vão estar expressando amor. Vocês vão estar fortalecendo, cultivando o casamento de vocês. Então, Mark pegou a lista de Mary e vice-versa. E o fato de os dois se proporem a fazer exatamente o que era importante para o outro, o casamento deles mudou. Olha só, os dois tinham a mesma linguagem de amor, atos de serviço, e mesmo assim eles não se davam bem. Por quê? Porque havia muita cobrança e eles falavam dialetos diferentes. O que um achava importante não era para o outro, mas você precisa fazer para quem você ama o que é importante para ele, para ela, e não o que você acha. Entenda ou pergunte o que você gostaria de encontrar em casa ou tivesse feito quando eu chegasse. O que é importante para você? E se propõe a fazer não como uma obrigação, mas como uma expressão de amor. Se você preza por essa pessoa que você ama e gostaria de resgatar, porque nem sempre o casamento vai ser a mesma coisa, muita coisa muda, até porque nosso registro neuronal começa a resgatar o que a gente tem como registro de casamento do que vimos dos nossos pais. Mas podemos mudar quando nós topamos fazer algo a respeito. Então você topa fazer algo a respeito para melhorar ainda mais seu relacionamento? De repente você pode fazer isso com seus pais, com seus filhos. Pergunte o que para eles iam amar que acontecesse. Algumas coisas, não é para você ficar a serviço de tudo, mas algumas que vão ser uma expressão de amor e que vão encher o tanque emocional e deixar vocês ainda mais felizes um com o outro. Afinal de contas, não tem nada mais importante do que a existência. Porque quando você se sente mais feliz um com o outro em casa, você não fica mais produtivo no trabalho, mais feliz no seu dia a dia, mais alegre, mais produtivo? Invista nisso. Invista nos seus relacionamentos. Você merece a colheita disso. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, criadora da metodologia Coach Cristã, e estou te ajudando a renovar o entendimento com coisas que vão nos ajudar no nosso emocional a cumprir o propósito de Deus nessa terra. Às vezes, no espiritual você já tem, ou no natural, o que faltava era trabalhar a inteligência emocional, renovar o entendimento com coisas novas para alcançar um novo propósito, um propósito de Deus, para viver uma vida abundante nos relacionamentos. Um grande beijo, até o próximo áudio.